Quem foi Buda? Segundo a história, ele atingiu a iluminação, se libertou da roda de Sansara e morreu. Então ele não transmutou? Siddhartha Gautama, o Buda, ficou conhecido como aquele que despertou para a verdade e se iluminou, ou seja, ele encontrou um caminho, um conhecimento, e a sua vida foi um exemplo de despertar e de busca da verdade. Ele ficou tão famoso na Índia, no Nepal, no Tibete, porque toda aquela tradição, aquela história que foi propagada pelos seus seguidores e discípulos, realmente transformou a consciência da humanidade, porque ele realmente se aprofundou muito na questão da psicologia humana, do autoconhecimento, né, do desenvolvimento mental, emocional do ser humano. Como que isso aconteceu? Nós sabemos que a história foi manipulada e distorcida também. Siddhartha Gautama era um príncipe na Índia, ele foi rodeado por todos os tipos de riqueza no seu palácio, a sua família não deixava que ele tivesse acesso ao sofrimento, à dor, à pobreza, à velhice, a doenças. Ele não tinha nenhum tipo de referência de coisas negativas. É como se ele tivesse sido protegido para se tornar um príncipe e futuramente um rei da sua região. Mas em certo momento ele percebeu que tinha algo errado, que ele estava sendo protegido, mas que o mundo era muito mais daquilo que ele conhecia. Quando ele, em certa oportunidade, conseguiu fugir do palácio e entrou em contato com a população na sua cidade, ele viu pessoas idosas, pessoas doentes, viu pessoas que haviam morrido. Então ele ficou muito mexido com isso. Ele não admitiu que essas coisas poderiam existir e acontecer, porque ele só vivia em riqueza, em saúde, em abundância, em prosperidade, em alegria. Ele não conhecia nada negativo, segundo consta a história. Então, quando ele teve esse choque de consciência, ele buscou a verdade. Ele queria entender por que, que o mundo era assim, por que, que existia o sofrimento, por que, que existia a doença, a velhice e a morte. Muito interessante, porque ele justamente questionou os pontos principais que nós estamos questionando hoje. Por que nós envelhecemos? Por que nós ficamos doentes? Por que morremos? Será que esse é o caminho certo da vida? Será que nós estamos aqui para isso? Para viver, adoecer, envelhecer e morrer? E viver uma vida de alegrias fúteis, buscando a felicidade enquanto a morte não chega. Então ele não aceitou essa realidade. Então ele buscou a todo custo compreender qual era o caminho da verdade para se libertar do sofrimento. Com isso, ele se retirou do palácio e foi viver uma vida isolada. Foi virar um asceta, como se ele não quisesse mais estar em contato com nada que levasse ele a nenhum tipo de estímulo condicionado àquilo que ele havia vivido. Ele se isolou na floresta, passou praticamente 6 anos em meditação, buscando entender a natureza da mente, o porquê o ser humano sofria, envelhecia, ficava doente e morria. Dizem que quando ele atingiu a compreensão, o nirvana, ele chegou num estado que ele compreendeu a natureza da mente, das emoções, ele encontrou a verdade, ele se iluminou, atingiu o samadhi, que seria justamente esse estado de iluminação espiritual. Mas nós sabemos que existem muito mais coisas além desse estado que ele alcançou. Não foi apenas uma expansão consciencial e a iluminação espiritual. Ele também tinha o conhecimento, ele também tinha o contato com os nossos amigos, ele também recebeu informações, ele era um paranormal, ele desenvolveu habilidades extrasensoriais, ele fez todo um trabalho de contato com os devas, com as divindades, que nós acabamos de falar. Ele também teve orientação, mas a história disse que ele morreu com 80 anos. Será mesmo? Se ele se iluminou, se o corpo dele se transformou em luz, será mesmo que ele morreu? Não sabemos ainda. Nós temos que investigar e ter respostas sobre a verdadeira história de Siddhartha Gautama, o Buda,
que deu origem ao budismo, essa tradição espiritual, uma religião, entre aspas, que foca muito no desenvolvimento consciencial do ser humano, do autoconhecimento. Então ele se questionou, qual é a raiz do sofrimento, né? Qual é a causa de toda a dor do ser humano? Ele chegou numa conclusão, que o desejo e o apego nos leva ao sofrimento. Se nós nos apegamos a algo, nós estaremos aprisionados a algo impermanente, porque todas as coisas são impermanentes. A única coisa permanente, segundo o Buda, é a impermanência de todas as coisas na terceira dimensão. Então nós não podemos nos apegar às coisas. Podemos vivenciar, usufruir, não é, de tudo, mas tudo tem um tempo para ser vivido. Tudo são estágios, são ciclos. Nós não devemos nos apegar em demasia às coisas materiais. Essa foi a primeira conclusão que ele chegou. Assim você estaria no caminho da sua libertação. Não estaria mais aprisionado ao desejo de estar na Terra, preso aos prazeres materiais, que tem a ver com os desejos da carne, do ser, que aprisiona a consciência nos 5 sentidos. E é isso que ele trouxe como herança do hinduísmo, do vedantismo, né, das tradições védicas da antiga Índia. Quando ele compreendeu que a libertação não seria simplesmente pela renúncia da vida material, ele teve um lapso de consciência de que os extremos da vida também levam ao sofrimento. Porque as pessoas achavam que para atingir a iluminação e a libertação, teriam que abandonar tudo, serem monges, ascetas, renunciantes da vida, não poderiam ter nenhum tipo de apego, não poderiam estar vinculados a nada na matéria. E o Buda, Gautama, chegou numa conclusão, que não era este o caminho. O caminho seria o caminho do meio, no qual o desejo que nos levaria ao passado e ao futuro era, na verdade, a causa do sofrimento. E quando nós vivêssemos o agora, usufruindo a vida como ela é agora, no momento presente, nós estaríamos no controle e caminhando rumo à libertação, sem nos aprisionar passado, futuro, e sim vivenciando e realizando nosso dharma, nosso compromisso, nosso dever na Terra. Então ele chegou nessa conclusão e ensinou os seus discípulos o caminho do meio, a virtude, o caminho óctuplo, as 8 virtudes, a retidão, como escapar da roda de Sansara, do fluxo de renascimentos, vida e morte. Então ele descobriu um caminho para que todos pudessem ascensionar. Só que essa história foi muito manipulada. Será mesmo que ele não mostrou o caminho da transmutação? Será que ele morreu realmente? Tenho dúvidas, porque ele era um ser diferenciado. E com certeza a história foi manipulada. Além de todo esse conhecimento, da manipulação das linhas da vida, das emoções, da consciência, do controle da mente, do caminho do autoconhecimento do ser, ele com certeza também ensinava a parte energética, a parte da transmutação, do desenvolvimento das nossas habilidades, do desenvolvimento transmutativo, porque ele ensinava também para os dimensionais, né? Então, com certeza, a vida de Buda, o caminho, a história, né, toda a tradição foi levada para a China, para o Japão, para a Coreia, para vários países orientais e também para o Tibete, que se misturou com o lamaísmo tibetano. Então hoje o budismo, na verdade, é uma mistura de tradições, só que a essência verdadeira do budismo, com certeza, foi perdida. E a história não é bem aquela que nos contaram. O que nós temos de informação hoje é isso, mas temos muito que descobrir ainda.